Pessoal, vocês precisam ver isso. Eu peço isso para vocês neste vídeo mais do que em qualquer outro vídeo em muito tempo. Eu sei que vocês estão muito cansados, bem-vindos. Aliás, não falei nada, eu sei que vocês estão muito cansados. Eu vejo, eu leio e vejo, eu leio nos comentários, eu vejo nas visualizações. Observei o que outros criadores de conteúdo sobre o Real Madrid nesta plataforma estão fazendo. E realmente as visualizações caíram, mas claro, como não cairiam? Estamos em um momento da temporada um pouco terrível. Dizem que houve um almoço de união em Valdebebas. Tem outros jogadores e dizem, pra quê? Bom, é para terminar a temporada de forma decente. Mas claro, a situação do Madrid não é boa. Vem aí alguns dias até chegar a Copa do Mundo. Bom, até que eles vão para lá, cada um vai com sua seleção, etc. E outros vão de férias. E as únicas alegrias, entre aspas, que vamos ter esse mês são, bom, o novo treinador, alguns reforços que já vão sendo anunciados. Mas provavelmente vai ser no final de maio. Então vamos ter aqui aqueles dias típicos de e aí, o que a gente conta? Mas de verdade, talvez vocês já saibam tudo isso que eu vou contar, mas de uma forma tão gráfica e ainda com a oportunidade de ouvir o chefe. Sobre o VAR, dizer coisas que são facilmente rebatidas, vocês vão ver como, da maneira mais fácil. Estava lá Nacho Penha, o cara, colocando ele numa situação difícil com o lance do sangue no papel, mas depois tem muitas coisas que, claro, enfim, quer dizer, ali tem um entrevistador que é Juanma Castaño, os outros podem dar opinião, mas não o tempo todo. E no entanto, como sempre, não se pode contra-argumentar com coisas que você já tenha preparado e principalmente tendo em mente, nem eu mesmo tenho em mente, todas as sacanagens que fizeram com a gente, que a gente possa ir procurando. Sobre o que esse senhor diz. Claro, digo ao vivo, porque depois você ouve isso com calma, que foi o que eu fiz hoje à tarde. E aí você pensa, um momentinho, isso e isso. No vídeo anterior, destaque de ontem. Nacho pergunta se no VAR não tinham as imagens do Mbappé sangrando. E o cara, na maior cara de pau, diz, sim, claro que via. E você pensa, então não, que não. Falo de lances específicos, ele diz. Não falo de lances específicos. Sobre o lance do raio outro dia, vamos ver no que dá. Muito pesado, isso está no vídeo anterior, mas neste aqui tem 3 coisas muito pontuais que eu quero muito que vocês vejam. Quero que vejam. Vejam só como vou direto ao ponto que nem coloco a introdução aqui. Este é o momento em que Juanma Castaño pergunta se é ele quem designa os árbitros do VAR. Uma coisa são as designações dos árbitros de campo e outra dos árbitros do VAR. Beleza, esse era o momento. Os árbitros do VAR são escolhidos por você ou não tem nada a ver? Quem está em cada partida é você que decide. As designações? Sim. Quantos jogos um árbitro apita por rodada? As designações? Ok, sim, ele é quem designa, sim, ele designa os árbitros do VAR. Este é Prieto Iglesias, chefe do VAR. Antes, há um tempo atrás, era o Clos Gomes. No vídeo anterior, nós comparávamos as declarações desse senhor com as do antigo chefe do VAR. Quando esse senhor diz não, a sala anexa, a outra sala, não decide nada, não há nenhum tipo de comunicação. E Clos Gomes, há alguns meses, 1 ano, um pouco mais, 2 anos, dizia, não, sim, claro, quando há uma situação em que faltou uma imagem e tal, não sei o que, intervém. De Burgos, Bengoete Cheia já disse que eles intervêm em certas linhas do impedimento. Xavier Estrada Fernandes, ou seja, aí já, bom, fica clara a mentira desse senhor. Ou talvez esse senhor não esteja mentindo, assim como o outro. Duvido. Talvez agora, como dissemos no vídeo anterior, seja assim. Antes era diferente, ao contrário da Itália, lá investigaram, grampearam telefones, e aqui não fizeram nada, deixaram passar. Como disse, isso está no vídeo anterior, certo? Aqui diz que ele designa os árbitros do VAR. Reparem nos árbitros do VAR que tivemos neste ano. Sempre agradeço muito o trabalho do Maquetolar, Ica Baes Lois, Juan B. Frutos, toda essa galera aqui, enfim, há anos faz um trabalho que não tem preço, que é toda a coleta de dados que o que vocês querem que eu diga? É que isso é um trabalhão.
Por isso, sempre gosto de mencioná-los, porque, enfim, tem muito mérito. Designações do VAR contra o Madrid nesta temporada. 8, Trujillo Soares. 8, Trujillo Soares. Quem é Trujillo Soares? Trujillo Soares é quem já nos prejudicou inúmeras vezes. E a pior de todas, Trujillo Soares foi contra o Osasuna no ano passado, não sei se este ano também, ele estava no jogo no Sadar. É que eu já nem lembro mais. É que, olha, essas coisas eu deveria anotar, porque depois, como eu passo o dia todo na correria com 3 vídeos por dia e tal, acabo esquecendo. Mas enfim, do que eu lembro é do Osasuna de fevereiro de 2025, quando fomos roubados em 3 jogos seguidos. Osasuna, espanhol, coração, naquela entrada no Mbappé, do cara que depois fez o gol e não levou o cartão vermelho. E aí teve o jogo contra o Atlético de Madrid. E lá no Sadar teve aquele lance residual do Camavinga, os pênaltis que o Vinícius sofreu, um que fizeram nele no cantinho da área, outra mão de um cara que desliza, estica o braço e toca na bola com a mão e tal. E Trujillo Soares lá não falou nada, se fez de desentendido completamente. E depois teve um monte. Bom, com esse histórico, esse cara é o que mais trabalhou no VAR em jogos do Real Madrid. Ou seja, você tem isso e outras situações graves que já ocorreram. E colocam esse cara mais vezes do que qualquer outro. E o responsável por colocar Trujillo Soares é esse senhor aqui. Olhem bem para ele, Prieto Iglesias, ex-árbitro. Ex-árbitro na época em que apitava em campo, né? Agora, insisto, chefe do VAR. 7. Iglesias Villanueva, outro que também tem um currículo. Mas além disso, Trujillo Soares veio da 2ª divisão. Iglesias Villanueva, rebaixado do apito pelo VAR. Pulido Santana, 5 vezes rebaixado do apito. Que claro, todos esses são os que sobram, os que não servem para fazer as funções de árbitro de campo. Eles fizeram e fizeram mal. Além disso, insisto, cada um tem seu histórico com o Madrid. Para não citar todos, mas Pulido Santana é aquele que expulsou o Carvajal naquela vez, que não percebeu que, bom, vamos lá, que tocou no fone de ouvido, era um 2º cartão amarelo. Aquilo nunca explicaram pra gente, vocês lembram? Naquela novidade, faz 3 anos, nunca explicaram pra gente. Ele não ia dar aquele 2º amarelo, e aí ele toca no fone de ouvido e dá o 2º amarelo e expulsa ele. E depois é aquele da foto famosa encarando o Rodrigo, gritando bem na cara dele. Enfim, Figueroa Vázquez, González Fuertes, 3 vezes. Figueroa Vázquez, mais 5 vezes, González Fuertes, nesta temporada, 3 vezes, que é o que ameaça o Real Madrid na véspera da final da Copa do ano passado. E a última foi no fim de semana passado contra o Betis. Quando ele não intervém na falta que fazem em Mendy no gol que provoca, a falta que fazem em Antony no gol que Bellerin marca. E tudo o que acontece, e o toque de mão no lance do Brahim, etc. 3 González Fuertes, cara. 2 Merero Lopes, uma do Del Cerro Grande. Bom, insisto, todos aposentados ou rebaixados e tal, e todos foram parar no VAR. De qualquer forma, eu digo uma coisa, tá? Tem árbitros do VAR, claro que tem, que também estão em campo, fazem um jogo em campo ou 2 e depois vão para o VAR. Olha, os que mais foram chamados para o Madrid, esses aí são os que eu confio de olhos fechados. Trujillo Soares não apita em campo, veio da 2ª divisão. O outro foi rebaixado e resgatado pelo VAR. Rebaixado, resgatado, aposentado e transferido para o VAR. Aposentado, transferido para o VAR, vindo da 2ª divisão. Nunca apitou na primeira, esse Calvez Rascon. Faz parte do quadro do Gomes, rebaixado e resgatado. Tô perguntando, não sei, depois vou olhar. Esses, em teoria, são todos. Eu deveria ter contado antes as partidas para confirmar se são mesmo todos os jogos da liga. Mas aqui não tem nenhum árbitro que apite em campo e depois vá pro VAR e caia pra gente. O cara que designa é aquele que vimos agora, né? Vamos lá, sistema de emergência. Sistema de emergência. Aqui ele explicava o sistema que eles têm quando é detectada uma anomalia, beleza? Temos um sistema de emergência quando nós, o árbitro do VAR ou o próprio operador que opera a máquina, detectamos uma anomalia. O sistema semiautomático é interrompido e traçamos as linhas manualmente.
aclarar ou por explicar um pouco. Os bonecos aparecem na televisão, mas não são os mesmos. Correto? Ou seja, a tomada de decisão não é feita com a recriação virtual, que são os bonecos que aparecem na televisão. Isso é simplesmente uma encenação de como aconteceu, pois é revoltante. A tomada de decisão, evidentemente, não é feita com bonecos, né? Sim, é feita com, se quiser, conversamos, comentamos. O sistema de jogo semiautomático com o South, traçado das linhas, escolha do frame, posição do atacante e defensor. E quando o VAR já validou a decisão da máquina e, digamos, já autoriza o operador do South, o South é o sistema de jogo semiautomático, beleza? Ao operador do South dizem, já tomamos a decisão, pode lançar a recriação para o pessoal em casa. Já mencionamos isso antes, mas a parte sobre o sistema de emergência aparece um pouco depois. Vamos continuar ouvindo aqui e ele vai dizer isso em seguida. E aí o que aconteceu? É verdade que já aconteceram casos? É verdade. Um boneco tem um pé tamanho 47 e o outro boneco calça 34, então, claro, você pensa, poxa, como é que ele vai estar impedido com esse sapatão que ele tem? Isso é uma questão que, evidentemente, precisamos trabalhar para que, se for feita uma reconstituição, seja compreensível para ilustrar a tomada de decisão e que não gere confusão. Concordo. Concordo que houve momentos em que, quando a câmera faz a reconstituição em 3D, termina em 2D, e às vezes você vê e diz, agora mesmo com um colega seu, eu estava vendo uma jogada que me mostraram e você diz, você diz, entendo que esclareça menos, mas a tomada de decisão nunca é com a reconstituição. Outra coisa, quando muitos jogadores estão juntos, como foi no Atlético de Madrid x Barça? Aqui vai ser. Sim, ficamos lá. Quantos? 8 minutos, 7 minutos, 7 minutos? Isso não tem solução? Se houver aglomeração de jogadores em uma jogada de ataque, a máquina trava, fica maluca? Não, já informamos essa questão ao fornecedor do serviço semiautomático. Na verdade, não é a primeira vez que ocorre. Agora, do jeito que funciona, a tecnologia faz uma reconstituição dos jogadores através de 29 pontos. Imagine, um jogador é desenhado com 29 pontos, e isso é o que chamamos de esqueletos, que já mencionamos em algum comunicado à imprensa. Às vezes, se há muita aglomeração de jogadores e eles estão muito próximos, pode acontecer das câmaras, as câmaras de inteligência artificial, se confundirem. Não confunda. Acontece. Nós relatamos essa ocorrência ao nosso fornecedor de tecnologia e eles estão cientes disso. Quem é o fornecedor? No momento, é o Hawkeye. Eu também sei que eles estão trabalhando nisso e nós estamos fornecendo todas as considerações ou conhecimentos que temos ou incidentes que detectamos para poder melhorar, mas é verdade que depois temos um sistema de backup, um sistema de emergência, ou seja, quando nós ou o árbitro do VAR detectamos que há alguma anomalia, algo que não bate, algo que não estou vendo bem nesse esqueleto, ou o próprio operador do sistema semiautomático, a própria pessoa que está operando a máquina, te avisa e diz, olha, o rastreamento, essa é um pouco a questão, tá? Os esqueletos não aparecem completos nem confiáveis para mim. Não consigo ver bem. A partir daí, o protocolo, o procedimento interno que temos é perfeito, paro de operar com o South e pego o Cruiser, que é o que chamamos de linhas manuais. Isso é muito complicado, certo? Linhas manuais são traçadas pelo VAR. Bom, então é o VAR que faz o traçado das linhas, ou seja, o componente humano. Lembram quando Negreira escreveu para o VAR perguntando se podia ajudar? Na época, o fator humano era maior, pois agora existe o semiautomático. Bem, claro, já fomos enganados muitas vezes antes do semiautomático. E com o semiautomático, em jogadas confusas, o fator humano ainda intervém. E não existem coincidências? Não existem! Coincidências na vida. Acontece que o saldo de gols anulados a favor e contra pelo VAR ao Real Madrid. No ecossistema da Real Federação Espanhola de Futebol, Liga, Copa, Supercopa e tal, é de menos 27 para o Real Madrid, menos 27. Ou seja, é a mesma coisa que acontece com os cartões vermelhos e as expulsões em relação ao Barça, né? E na Champions, mais um. Menos 27 na Espanha, na Europa, mais um. Estamos sempre na mesma. Não existem coincidências. Insisto, eu digo que talvez, com a introdução do sistema automático e não semiautomático, tudo isso vai diminuir e esse pessoal não vai ter como interferir. Mas já vão inventar outra coisa, porque quando não existia o semiautomático, dava para interferir mais ali e, bom, está aí para todo mundo ver, de tudo que a gente lembra, poxa, é complicado. É que, claro, é isso, menos 27... E agora, com um sistema que, em teoria, é mais seguro, bom, ainda assim acontecem esses momentos. E vocês, para que lado acham que caem todas essas situações anômalas e estranhas quando o Real Madrid está envolvido?
Alguém vai dizer, alguém que não seja do Madrid, um antimadridista. Vocês só choram, sempre se fazem de vítimas. Não, desculpa, olha isso, menos 27 e mais 1. É que quer dizer... Enfim, Vamos para a terceira e última. Essa é incrível, hein? E quase não falaram dela na entrevista de ontem. Tem uma pergunta que o José Larrañaga faz que acho muito interessante e que provoca o comentário desse senhor Prieto Iglesias, que me lembra uma jogada deste mesmo ano, da qual não se investigou nada e simplesmente deixaram para lá, como se nada tivesse acontecido, como acontece com tantas coisas. Lembrem-se, aquele gol, o segundo do Osasuna, na partida contra o Madrid, que foi um gol legal, mas aconteceu uma coisa, o árbitro reiniciou e depois disse, espera, 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 e depois anulou, depois validou o gol, não foi? Dissemos que o Madrid podia contestar, e realmente podia. Tudo começa com esta pergunta. Há um momento em que reclamam com o árbitro, ele comenta o lance, como diz Eduardo. E aqui Joseba está se referindo a outro lance, não a esse, hein? A outro lance. Mas o árbitro de campo, depois de revisar a veracidade e a necessidade do que foi comentado, diz: perfeito, então vou apitar. Você acha que está certo? E o árbitro do VAR responde: correto. Com isso me chamou muito a atenção porque eu pensei, caramba, aqui quem está decidindo por último é o do VAR, não é o de campo. O de baixo consulta e o de cima responde certo. Com isso, a aprovação vem de cima e me chamou a atenção que a decisão final fosse do árbitro do VAR. Olha, vou te explicar. Quando o árbitro do VAR passa suas orientações ao árbitro de campo e o árbitro de campo está diante do monitor, no processo de revisão, quando o árbitro de campo de alguma forma vai encerrar a jogada. Para a tomada de decisão, ele tem que ou verbalizá-la ou concordar e dizer, certo, estou de acordo com as suas considerações, essa me parece correta. É uma dupla checagem para garantir que os dois estão falando da mesma jogada. Porque já ocorreu em ligas estrangeiras, embora não nesta liga. O quê? Não foi nesta liga, ele disse. Certo. Especificamente na Premier League. Onde e ali, ninguém fala nada para ele, por sinal. Por não haver uma dupla checagem na comunicação, o VAR estava falando de um lance com o árbitro e o árbitro de campo achava que era de um segundo lance. Então, como nenhum dos dois verbalizou e deixou isso claro, tipo, olha, então vou reiniciar, ok, porque é impedimento, não lembro exatamente o detalhe ou o ponto. Então deram o ok, mas os dois achando que era o mesmo lance. E eles estavam falando de lances diferentes e isso levou a um erro grave. Desde então, dissemos que é preciso checar a comunicação 2 vezes. Esse é o motivo. Outro dia Íñigo disse... Pérez Que? também não era muito normal. Que bom, isso está bom. Eu tive tempo, não tinha procurado. Tive tempo, erro monumental. Isso foi em 3 de outubro de 2023 com, olha, aqui está, erro monumental com o VAR em um gol do Liverpool que colocou a Premier League em crise. Sim. Eles disseram que era impedimento e não era. E lembrem-se que foi uma grande confusão lá, igual aqui. Esse senhor explica bem, ou seja, ele diz, não, o que aconteceu ali foi que por causa de um mal-entendido entre o cara do VAR e o do campo, o do gramado, aí já recomeçaram e não dava para fazer mais nada. Não dava para fazer mais nada ali. Na Premier, perceberam o erro em segundos, mas como o jogo já havia reiniciado, nada pôde ser feito. Isso está no protocolo do VAR. Está no protocolo do VAR. Após reinício do jogo, nada pode ser feito. Ele afirma que isso nunca ocorreu na Espanha. Bom, eu acho muito bom isso de depois dizerem beleza, estamos falando desse lance, acho legal. Estamos falando desse lance, beleza, para que não aconteça. Mas é que isso aconteceu esse ano. O Real Madrid pode impugnar o jogo contra o Osasuna pelo que o árbitro fez no último gol? Claro que podia, mas não quis fazê-lo. Não queria fazer isso. O árbitro Quintero Gonzalez, 1 minuto após marcar impedimento, mandou o Madrid repor a bola. Mas depois ele voltou a parar o jogo e marcou. Isso não podia ser feito. Isso é impossível. Olha, eu acho que quem percebeu aquilo foram Álava e Mbappé. Mbappé, que a gente vem criticando um pouco, provavelmente falava outra coisa ao árbitro que nem percebeu. Mas Mbappé, que a gente critica, aliás, mas nessas coisas, quando teve o toque duplo do Julián, foi o primeiro que falou para o árbitro. Ei, toque duplo! Nessas situações, ele é o primeiro a perceber. É que esse cara é muito esperto. Ele percebe essas coisas.
Já se ele pressionasse, se corresse e atacasse. Como 9, seria incrível. Bom, o caso é que o que aconteceu foi isso. Lembrem-se, esse foi o momento. Ou seja, o árbitro nesse momento, olhem, hein? Espera um pouquinho. Agora. Ué, esse vídeo não está aqui agora? Mas poxa, eu tinha ele aqui. Caramba! Me dá um segundo que eu atualizo. Coisas de transmissão ao vivo. Vou atualizar a página. Pronto, aqui está. Um momento. O momento, como dizem aqui na reportagem da The Zone do dia seguinte, foi esse. O momento exato do Dice. Tira. Ele diz, tira. Apita a discórdia. Apitou. Disse para seguir em frente e cortou sem dó. Parou o jogo 1 segundo ou 2 depois. Isso na Premier já não dava para fazer nada. Mas na La Liga, sim. Ninguém explicou nada aqui. Ontem o chefe do VAR disse que isso, por sorte, não ocorreu na Espanha. Mas pô, e ninguém lá questionou ele. Como assim não aconteceu? Mas aconteceu no jogo do outro Osasuna. Vamos ver o que ele teria dito. Mas claro, se aqui ninguém pergunta, é impossível investigar. Porque investigar, dá para investigar. Se ninguém questiona os responsáveis, sempre repetimos isso sobre política. O líder do partido está diante dos jornalistas. Veja. Ou seja, ninguém vai perguntar para esse senhor sobre esse escândalo e sobre aquele outro. Não, ninguém pergunta. Eles escolhem quem faz as perguntas e já tem isso definido, sabendo quais perguntas serão feitas. Aqui é igual, tem que ir até esse responsável preparado e dizer: um momento, isso aconteceu. Você pode me dar uma explicação de por que isso não foi feito aqui? Isso desrespeitou o protocolo do VAR, mas como ninguém questiona, fica por isso mesmo. Então é isso, ficamos aí a ver navios, é inacreditável. Enfim, tudo de bom pra vocês, deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor comentem, compartilhem. Amanhã tem transmissão ao vivo da coletiva de imprensa do Arbeloa, vamos ver se alguém nos acompanha. Eu sei que vocês já estão de saco cheio do Madrid este ano, mas tudo bem, estaremos lá. É a transmissão ao vivo da coletiva de imprensa, fizemos isso o ano todo e não vamos faltar. Beleza, 10h30. Horário da Espanha, 6 horas antes no leste dos Estados Unidos. Vamos estar lá com a transmissão ao vivo de Álvaro Arbeloa, que terá algumas coisas para dizer sobre tudo o que foi feito nessas últimas semanas em torno do Real Madrid. Valeu, pessoal! Tchau!